Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. Nossa conversa agora é com Denis Ferrez, ele é diretor, vice-presidente executivo de Finanças e RI da JSL. Mas antes de começar essa conversa com o Denis, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e vamos começar esta conversa perguntando a você, Denis, como você está? Oi, Emerson, e também a todos da Anefac. Primeiro, obrigado aí pelo convite, poder participar aqui com vocês. Por aqui, adeus, tudo bem. Beleza. Ô Denis, quais são, a gente fala muito do grupo JSL, mas eu sei que é um emaranhado aí de companhias, né? Fala um pouquinho para a gente como que está hoje estruturado o grupo JSL. O grupo JSL hoje é um grupo de atuação diversificada, com escala em tudo que faz, tecnologia, flexibilidade para atender seus clientes e bastante inovação, buscando sempre o que é melhor para o cliente. Estamos formados por 6 empresas independentes que têm a sua liderança e sua própria governança corporativa, atuando no ramo de logística, que é a JSL Logística em si, da onde a gente nasceu, que é a maior empresa do setor com base no modal rodoviário. Temos a Vamos, que é a maior empresa do setor do Brasil, no aluguel de caminhões, máquinas e equipamentos. A CS Brasil, que é uma unidade que tem foco na prestação junto às empresas controladas pelo setor público ou diretamente ao setor público. Temos a BBC Leasing, que nasceu com o objetivo de fomentar a nossa relação com as várias partes relacionadas dentro do nosso ecossistema. A Original, que é uma grande rede de concessionárias, majoritariamente Volkswagen, mas também temos a marca Ford e Fiat, que nos deu know-how para entrar, então, na sexta, mas não menos importante companhia, que é a Movida, que também é uma companhia de capital aberto, focada no rent-a-car, tanto no aluguel diário, mas também no aluguel de longo prazo, né, que muitas vezes o pessoal fala gestão e terceirização de frota. Então, essa é a maneira com a qual a gente está organizado hoje, Emerson. Legal. Dentro dessa organização aí, vocês, né, você mesmo citou a JSL no modal rodoviário, a maior empresa, certamente neste período de pandemia vocês tiveram aí algumas adaptações e muitas também oportunidades, claro, mas também muitos desafios, né? Como é que é fazer logística num país tão continental e diverso como o Brasil? É verdade. Não fosse pela pandemia, as condições são muito diferentes de acordo com a região do país, né? Então, o mesmo setor, a utilização do mesmo tipo de ativo pode ter, por exemplo, impactos de depreciação completamente distintos, ou peculiaridades operacionais muito diferentes de acordo com esse nosso grande Brasil, né? Se você quiser que eu fale um pouco do que a gente fez no sentido da pandemia, né? É lógico que a primeira coisa que vem na nossa cabeça e a primeira reação foi cuidar das nossas pessoas, né? Nosso fundador, seu Júlio, ele sempre entendeu que o sucesso da companhia passava por gente, né? A gente tem um Centro de Memória e Cultura em Mogi das Cruzes, tem lá diversas frases dele, e sempre disse que dinheiro, no trabalho, honestidade, se não conseguir num lugar, você consegue no outro. Agora, gente boa para fazer a diferença, você não consegue. Nosso negócio é gente. Então, nada mais natural a gente, seja pelo valor à vida, seja pela importância que as pessoas têm na nossa visão de desenvolvimento, cuidar delas, né? Então, o que a gente fez? Lembrando que as nossas atividades, elas têm uma importância, elas são essenciais, né? O termo que eu queria estar buscando, elas são essenciais para que a sociedade pudesse fazer lá o seu isolamento, né? Então, a gente está na entrega de alimentos, entrega de produtos de higiene, transporte de passageiros, limpeza urbana. Então, tem várias coisas que a gente estava atuando e não poderia deixar de atuar. Então, a gente teve que tomar uma série de medidas de orientação e higienização do ambiente onde os nossos profissionais trabalham.
né? Aquilo que era administrativo poderia ser feito remoto. As pessoas foram colocadas em home office, né? Uma atenção especial com todo o grupo de risco. E aí a gente também estendeu tudo que a gente estava fazendo para o entorno, né? De onde a gente estava inserido, né? Então, por exemplo, a gente chegou a doar R$1 milhão em EPIs, a gente doou também serviços logísticos, que não sei se tiveram a oportunidade de aparecer em canais abertos, mostrar a gente transportando respiradores ou doações de alimentos que tinham sido feitos. Aquilo tudo foi a nossa contribuição ali, foi a doação de serviço. Para os caminhoneiros independentes que trabalham conosco, a gente fez distribuição de cesta de alimentos. Aqueles que estavam em rotas que, eventualmente, a indústria, naquela rota específica, teve um seu downtime feito por conta da quarentena, a gente tentou realocá-los em outras atividades para eles continuassem a ter renda. E a gente tem um canal que cuida de todos nós, colaboradores, chamado Ligado em Você. Esse canal foi criado sabendo que no Brasil falta muita informação para as pessoas dos seus direitos, ou muitas vezes, dependendo da renda, né? Você às vezes tem dificuldade de ter acesso à parte legal ou à parte médica. Então, esse canal visa orientar nós, colaboradores do grupo, em qualquer situação. E a gente pegou esse canal, que a gente tem há muitos anos, e estendeu também para aqueles caminhoneiros terceiros e autônomos, para que eles tivessem a oportunidade também de ligar e se orientar, dado um período de tanta aflição que todos nós estamos passando. Agora, menos do que aquilo que eu entendi que foi mais agudo na minha cabeça em abril, mas, enfim, é uma situação jamais vivida, né? Então, a gente prezou também muito pela continuidade daqueles nossos clientes que tinham que continuar operando, né? Alimentos, enfim, como a gente já falou, alimentos e higiene. Então, essas foram medidas que a gente tomou dentro desse cenário adverso e que eu jamais imaginaria que iríamos passar. Sim. E vocês tiveram aí também impactos diferentes nos tipos de negócios diferentes que vocês têm, né? Imagino eu que, sei lá, o serviço de aluguel de veículo tem um impacto diferente do aluguel de máquina, por exemplo, né? Numa situação dessa, onde as pessoas ficam restritas dentro de um isolamento social e né, estão restritas a deslocamento, muita coisa muda, né? Então, os impactos para você também foram bastante diferentes, né? É verdade. Se eu puder fazer um apanhado disso, esse eu acho que é um ponto bastante interessante, Emerson, porque essa diversificação mostra claramente que os impactos não são equivalentes. Então, por exemplo, nós fizemos a divulgação do primeiro trimestre e, junto com o primeiro trimestre, a gente arquivou um fato relevante para poder dar as informações de abril, né? E por que eu estou citando abril? Porque abril, até o dia de hoje, eu entendo que foi e será, se Deus quiser, o nível de menor atividade dentro do ano. Lógico que, quando eu falo isso, eu estou assumindo uma reabertura gradual e contínua das atividades na sociedade, né? Então, quando a gente divulga isso, você vê, por exemplo, a logística em relação à média mensal do primeiro trimestre, ela chegou a cair 25%. Por quê? 25% porque 20% da nossa atividade logística está no setor automotivo. E o setor automotivo, de forma integral, fez um downtime no mês de abril. Então, 20% já era por conta disso. Outras atividades se enfraqueceram, mas algumas se aceleraram. No mix, acabou ficando 25%. Lembrando que 80% dos nossos contratos em logística são contratos de longo prazo e metade desses contratos estão ligados ao setor de commodities, e o setor de commodities continuou operando de uma forma normal. Então, a diversificação, quando eu cito, não é só de atividade, mas também de exposição setorial dentro dessas atividades, né? Então, esse foi a logística. E se eu seguir aquela ordem que eu apresentei para você no início, quando eu falei do grupo, a Vamos, que foi a segunda, ela não teve impacto nenhum. Ela seguiu a vida dela, com receita normal, recebimento normal, originação de contratos, dado que é um setor ainda, uma atividade no Brasil que está apenas começando. Então,
é um mercado ainda em desenvolvimento, de terceirização de caminhões, máquinas e equipamentos. Lembrando que a estrutura contratual da Vamos é uma estrutura contratual de longo prazo, que também contribui para essa manutenção do ritmo que ela vinha vindo e que tem atingido o que a gente orçou para ela no final do ano passado, né? Então, ela realmente passou ao largo dessa pandemia. Quando a gente olha a CS Brasil, né, que é a única empresa que a gente tem, que ao invés de focar numa atividade específica, ela está focada num perfil de cliente. Então, quer dizer o quê? É que ela tem a faculdade de fazer as mesmas atividades que as outras empresas do grupo fazem, porém, desde que seja nesse nicho de cliente. Muito bem. Hoje a CS Brasil, diferentemente do passado, ela é majoritariamente um serviço de aluguel de automóveis leves junto a empresas de serviços públicos, como saneamento, mas também junto diretamente ao setor público. E aqui, a mesma resiliência que a gente viu na Vamos também aconteceu aqui, porque aqui os contratos também são de longo prazo, né? 95% da geração de caixa dela vem daí. E 5%, talvez até menos, vinha da atividade de transporte municipal de passageiros. A gente tomou uma decisão há alguns anos de diminuir a nossa exposição a esse setor. Então, hoje, a sua representatividade ficou reduzida a essa importância que eu te falei na geração de caixa. Essa teve uma queda relevante. O volume de passageiros chegou a cair 70%. E como é que você fez para equilibrar? Lógico, em conjunto com os sindicatos e com o ente público, você ajustou volume de ativos em operação e jornada de trabalho para que você se colocasse numa posição de geração de caixa neutra, né? Então, isso foi feito de uma forma muito rápida e a gente teve sucesso de que isso não afetou as operações do CS Brasil, tanto que o que a gente cobra dos gestores em CS Brasil é o mesmo orçamento que a gente tinha feito no final do ano passado. A BBC Leasing, como ela ainda é pequena e a gente tem uma abordagem junto ao nosso credor muito diferente, muito mais personalizada e pessoal, a gente está lidando em vários casos com o caminhoneiro que a gente subcontrata, ela apresentou algum atraso no pagamento, mas nada que não tenha sido contornado e não esteja sendo contornado de forma amigável e continuada. Então, também aqui não trouxe preocupação. A original, já que a rede concessionária, essa foi afetada fortemente, porque todas as concessionárias elas ficaram fechadas para aquilo que dizia respeito ao varejo, né, que é a principal fonte de renda dela, mas a parte de manutenção continuou. Mas ela não chega a ter uma geração de caixa muito relevante frente ao resto do grupo, então ficou de uma certa neutralidade, verdade um pouco negativa, mas ficou neutro, mas sofreu um grande impacto pelo fechamento das concessionárias. E aí, quando você chega na Movida, a Movida eu acho que foi uma grande surpresa para quem não conhecia a diversificação do perfil do cliente dela na atividade de rent-a-car. O rent-a-car ele remete mais ao aluguel eventual, né? Enquanto que ao outro lado do negócio, que é a gestão e terceirização de frota, remete mais a contratos corporativos e de prazo mais longo, na média talvez 30 meses. Então, havia uma expectativa que essa atividade de rent-a-car caísse dramaticamente, né? E isso respondia por 60% da atividade de serviço da Movida. Então, quando a gente reportou os dados de abril, a Movida apresentou uma queda de 35%. Quer dizer, se ela foi a queda de 35%, praticamente metade daquele rent-a-car mostrou uma estabilidade, que estava em cima de públicos diferentes, contratos mensais, não chega a ser tão longo quanto o contrato de GTF, mas também contratos que não são só na base da diária, e o GTF, pela característica dos contratos, manteve sua resiliência. Junto com isso, eu acho que tem um outro fator aqui, que não é nem tanto a prestação de serviço, mas faz parte do ciclo operacional das nossas empresas, é a venda de ativos. Então, venda de ativos, de forma geral,
circulou bem, que os ativos são líquidos, mas especificamente na Movida, pelo volume e rapidez do giro desse ativo, havia uma suspeita que esse volume pudesse chegar a ser quase nulo. E o que a Movida mostrou, diferente de outras empresas no setor dela, foi que ela teve a capacidade de inovar e digitalizar esse processo de venda, fazendo cerca de 75% das vendas previstas no que seria um mês normal. Ao passo que eu observei outras grandes empresas como Movida, fizeram entre 10% e 15%. Então, eu acho que aqui o pessoal, em termos de execução, está de parabéns, né? Tudo isso posto, Emerson, uma coisa que nos permitiu focar nos negócios, dar velocidade para fazer esses ajustes e ter todo esse resultado que eu estou te falando, foi o fato que, em março, a gente disparou uma iniciativa dentro do grupo para incrementar a liquidez do grupo, né? Então, hoje a gente tem um grupo, com certeza, muito mais forte, com muito mais organização do que quando eu entrei, 12 anos atrás. Então, a gente, através dos CFOs dessas várias unidades, saiu com essa ação no mercado, fez uma liquidez importante. A gente fez uma liquidez que equivalia a 2,5 vezes todo o vencimento da dívida de curto prazo, né? Então, ao final do primeiro trimestre, a gente mostra isso. A gente informou também o saldo em 30 de abril, né? Um dado público lá nesse fato relevante, em que a gente mostra que a gente manteve isso. E de lá para cá, essas 2,5 vezes que representar em dinheiro era algo como 0,2 bilhões de reais, entre 30 de abril e agora teve uma outra transação do grupo que se tornou pública no valor de 400 milhões de reais, com prazo de 5 anos, num ambiente desse. Então, acho que foi uma das primeiras empresas a acessar o mercado, o que mostra a confiança do investidor nesse portfólio diversificado de atividades que o Grupo JCL tem hoje. Eu vou dar uma paradinha, porque senão eu acabo me estendendo. Não, estou ouvindo aqui. Você falou aí, né, de trazer essa liquidez, né, e ter um indicador aí de 2,5 vezes a dívida de curto prazo eu diria que é um elemento, né, numa situação de crise das mais importantes, né, porque a recomendação nesse momento é sempre preserve o caixa, né? Você como homem de RI também, né, você tem as duas posições aí como diretor financeiro e RI, e em relação aos investidores, né, eu vou casar essa pergunta com uma outra, porque a gente tem entrevistado muita gente aqui e algumas pessoas citam que essa crise ela foi diferente das outras, porque pela primeira vez, talvez, o empresariado, quando veio a crise, ele pensou em não demitir, né? E geralmente o empresariado pensa primeiro em proteger o caixa. E essa crise mostrou um lado diferente, né? Talvez aí, com tudo que tem se discutido dentro da sociedade, enfim, talvez houve uma sensibilização maior do ponto de vista de preservação de emprego, né? Mas o RI ele tem ali aquela dura missão de, né, conversar com o investidor, explicar algumas operações que talvez o investidor não entenda. Então você tem essa relação também ali que não é uma relação, digamos, muito fácil, né? Um diálogo muitas vezes delicado. Claro que se o investidor estiver feliz, né, sabendo que ele tem liquidez, o humor ajuda bastante, né? Mas também tem essa visão do investidor em relação ao negócio, né? Nesse momento que também ficaria ansioso com resultados, tudo isso. Como é que na JCL essa relação? Olha, a gente teve uma preocupação com isso e resultou num vídeo que a gente fez com data de 6 de abril, né? O nosso diretor de relação com o investidor, o Ronald Domingues, ele veio até mim e falou: Denis, eu estou recebendo muita ligação, o perfil. Aí eu falei: e o perfil? Não, um perfil super diversificado e tal. E aí eu comentei com ele, falei: ô Ronald, eu também estou também passando o dia inteiro no telefone, interagindo com as pessoas, com as instituições, dando o status quo de tudo que está acontecendo, né? Aí ele falou assim: Denis, por que a gente não faz um vídeo, né? Que assim a gente endereça todas essas perguntas que nós estamos tendo de uma maneira uniforme e equitativa, né?
Olha, Ronald, eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque assim, ninguém vai ter dúvida que o que você está falando é igual para todo mundo e disponível para todo mundo. Então, esse mérito da turma de RI aqui, que deu essa ideia, e a gente fez um vídeo. A gente fez esse vídeo antes de fazer qualquer evento bilateral com banco, com o que quer que seja, lives. A live muitas vezes vem só quem você convida, não vem o outro que não te conhece, tal, enfim. Então a gente decidiu fazer isso porque fazendo isso a gente uniformizava e depois quem quisesse convidar a gente para uma live, a gente diria exatamente aquilo que já tinha sido dito de uma forma uniforme. Então a gente se preocupou em trazer a informação mais atual para a base de investidores ou de interessados, que era muito diversificada, com a certeza de uma única coisa. Eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. O máximo que eu podia dar para acalmar as pessoas eram as medidas que a gente tinha feito, era o jeito que a gente estava, eram os fundamentos do negócio, o porquê que a gente acreditava que ia ter resiliência, né? Falando um pouco da característica de cada uma das nossas empresas e tudo que a gente tinha feito, né? Então, a preocupação foi chegar perto, porque eu aprendi há muitos anos que é na hora que a coisa aperta, principalmente, né, é que a área de relação com investidores tem que chegar mais perto do público, né? Para ele não se sentir desamparado, tentar diminuir o grau de ansiedade dele e permitir a ele que seja qual for a decisão que ele tome com um pouco mais de informação, de qualidade. Foi isso que a gente tentou fazer. Legal. E do aspecto de gente, né? Você falou bastante isso no começo da conversa, né? Que vocês tiveram toda essa preocupação aí, porque inclusive, você citou o Centro de Memória e Cultura, que é um local, né, para a preservação da cultura, da história de vocês, e que é formada por gente, né? Em relação às pessoas também, como é que foi a organização, né? Você falou no começo também que vocês foram para o home office, nem todo mundo foi, né? Porque o serviço de vocês é ligado ao que é essencial. A questão do caminhoneiro estar lá na ponta, né? Cuidando do Brasil todo. Como é que foi também no aspecto de pessoas, né? Esse trato, esse cuidado, e como tem sido, né? Porque nós ainda não superamos 100% esse desafio. A gente fora toda essa questão de proteção individual, higienização que foi feita, foi um negócio que eu achei muito bacana, uma iniciativa aqui do nosso CEO e controlador, que foi o seguinte: a gente ofereceu automóvel, o pessoal do administrativo, temporariamente evitar o transporte público. Então, em combinação de 2 ou 3, eles teriam um automóvel para ele ir e voltar. Então, isso foi um negócio, eu achei muito bacana. E as pessoas ficaram muito, assim... As pessoas reconheceram a preocupação, né, de quem é acionista, né, verdadeiramente com as pessoas, fora, lógico, todas as outras iniciativas que eu já citei, né? Sim. Que foi não da higienização, mas também extrapolando com a questão da alimentação nas estradas, né? A gente tem na origem da nossa companhia, seu Júlio, que foi mecânico, foi caminhoneiro, Dona Elvira, a esposa dele, que ia descontar as faturas, porque não tinha tempo, tinha que trabalhar, tinha que ir na estrada. Então, a mãe do Fernando ia descontar as faturas. Então, a gente tem essa história dentro do grupo, e o que traz um lado humano da realidade que cada um enfrenta nas estradas, né? Principalmente o caminhoneiro que fica tanto tempo longe da família. Então, a gente também tentou levar um pouco de suporte para essa questão da alimentação. Legal. Você sabe que teve um convidado nosso aqui que eu fiz essa pergunta, né, em relação às pessoas, e ele falou que eles tinham disponibilizado as cadeiras do escritório para as pessoas levarem para casa, porque tinha essa preocupação com a ergonometria. Geralmente a pessoa em casa, muitas das pessoas que não tinham o hábito de fazer home office, não usavam cadeiras ergométricas em casa, então tiveram essa preocupação, né? Agora fiquei sabendo que vocês fizeram o carro, né? Então... O pessoal pode levar também a estrutura, né? Acho que essa coisa toda do home office tem um aprendizado, né?
Enfim, eu acho que talvez tenha vindo para ficar em algumas atividades, né? Sim. Eu sempre tive uma preocupação, assim, por exemplo, a gente tem muitas mulheres trabalhando, né? E aí a mulher tem sempre uma tarefa dobrada, né? Quando tem filho, né? Pelo modelo clássico que a gente foi criado, sempre a mulher fica com uma atividade a mais. Então, eu fico pensando que essa flexibilidade, dependendo da idade, uma mãe pode ficar perto do filho mais tempo, enfim. Eu acho que tem aí, acho que nem todo mundo vai querer ficar em casa, na verdade. Não é fácil organizar em casa, né? Às vezes é bom você sair, vai ao escritório, e quando você chega em casa, zerou a pedra, né? Essa coisa de estar no mesmo ambiente da continuidade vai acabar deixando muita gente estressada. Mas para as pessoas, eu acho que desse problema a gente pode tirar alguma coisa boa e ganhar um pouco mais de flexibilidade. Sim. Você falou em casa agora, o cachorro se manifestou aqui. Ele falou, estou presente, né? Que é uma das questões que a gente tem que lidar quando está em casa, né? Pô, Denis, muito obrigado aqui pela participação no nosso podcast ANEFAC. Agradeço imensamente a sua colaboração aqui e trazer um pouco da história de vocês. É sempre importante a gente resgatar essas histórias, né, e trocar essas experiências, que isso, claro, ajuda muita gente que às vezes estava ali pensando alguma coisa e assiste isso e acaba tendo um insight interessante e acaba fazendo uma coisa importante para o seu próprio negócio, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. É sempre uma honra estar participando com vocês de todos os seus eventos. Vocês têm o meu grande apreço por vocês. Obrigado, minha mãe. Valeu, Denis. Este, então, foi Denis Ferrez, ele é diretor, vice-presidente executivo de Finanças e RI da JSL, empresa que é parceira aqui da ANEFAC, sempre participando dos nossos eventos, inclusive empresa premiada aqui pela ANEFAC, inclusive. Bom, se você gostou desta conversa, saiba que tem mais de 50 conversas como essa aqui no podcast Momento ANEFAC, basta você nos acessar, nos escutar. Para isso, siga a ANEFAC nas redes sociais, estamos presentes em todas elas, LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube. E também acesse anefac.org e conheça a nossa grade de eventos. Tem um monte de evento para você, para o seu negócio, para a sua carreira. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da ANEFAC e volto contigo no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC. Até a próxima.